Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Deixamos a última mensagem da Fiel Jovens 2023 para o pastor Tiago Cavaco ministrar. Ele expôs a última sessão de Tiago, que fica no capítulo 5, versículo de 7 a 20, onde o autor bíblico faz vários alertas à luz da expectativa da volta de Cristo. Cavaco destacou em seu sermão que sem paciência ninguém conseguirá esperar pela volta de Jesus e que esta paciência precisa ser adequada, ativa e ampliada. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 49. A vinda do Senhor está próxima, com Tiago Cavaco, na Conferência Fiel Jovens 2023. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar? Querido Deus, uma vez mais nós temos diante de nós a Tua palavra. Ó Senhor, eu agradeço-te por estes que aqui se juntam nesta hora para serem guiados pela Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, eu agradeço-te porque no dia de domingo, e sendo este um grupo tão grande, ele é uma migalha apenas quando pensamos em toda a multidão de pessoas que no dia de hoje em especial, o teu dia, o dia do Senhor, se reúne para ser guiada pela palavra, Senhor. Ó Senhor, dá-nos esta noção de que nós fazemos parte de um projeto imenso de renovação da nossa vida, mas não somente renovação da nossa vida, renovação de todas as coisas, Senhor. Nós não temos sequer palavras para conseguir descrever este projeto no qual Tu tão amorosamente nos fizeste parte. Ó Senhor, obrigado por isso. E que nesta hora aquilo que esteja a acontecer, seja aquilo que está a acontecer ao longo deste dia no Brasil, em Portugal, pela Europa, pelas Américas, pela África, pela Ásia, por todo o mundo. Que a Igreja
noiva do Nosso Senhor, ao reunir-se, ter uma alegria que é apenas um aperitivo da alegria final que todos teremos quando chegarmos à Tua presença. Ó Senhor, que seja este o alimento que a Tua palavra nos dá nesta hora, para sairmos daqui prontos, com forças, para enfrentar o dia que seguirá segundo a Tua vontade. Oramos isto em nome de Jesus. Amém. Deixem-me dizer, queridos irmãos, é uma missão que me honra, não só de estar aqui, mas nesta hora ter esta tarefa de terminar. Quando me apercebi que eu ia ser o último, sou sincero, talvez tenha avaliado mal a oportunidade que me deram, porque eu pensei que deixaram para o português o último lugar, porque talvez porque nós, os portugueses, tendo participado do processo da invenção deste país chamado Brasil, é como se me dissessem agora: Portuga, arruma aí a confusão que tu começaste, não é? Cabe-me por isso nada mais, nada menos do que o fim desta carta, cheia de recados diferentes. E são vários recados diferentes. As minhas capacidades são limitadas e por isso eu vou ter de escolher apenas um assunto. Não vou sequer tentar fazer justiça a todos os recados que Tiago está a dar neste final. E então, no assunto que eu escolhi, e este será o núcleo da mensagem que quero deixar para vós nesta manhã, é este. Sem paciência, ninguém saberá esperar pelo regresso de Jesus. Sem paciência, ninguém saberá esperar pelo regresso de Jesus. Como já vimos ao longo destes 3 dias, a paciência é uma virtude elogiada desde que a carta começou até ao final, agora quando ela acaba. Não é possível tu entenderes o que a sabedoria é sem o papel que a perseverança, que é o termo usado logo no capítulo 1, no verso 3, significa. E a paciência, como calculas, desempenha um papel fundamental na tarefa de nós perseverarmos. Acresce a isto que esse elemento de sabedoria, aqui elogiado, vai estar a ser ligado a Jó. E por isso ontem, não é, confessava que eu pensei que eventualmente teria a oportunidade de desenvolver um pouco esta perspectiva de Jó, até o Jonas Madureira ter estragado isso para mim, mas ainda assim, há aqui coisas que eu gostava que nós pudéssemos voltar a pensar, lembrando Jó. Não é por acaso, como já vimos, que o livro de Jó, junto com o livro de Provérbios, faz parte da literatura que geralmente nós chamamos a literatura como? Como é que é no Velho Testamento? Literatura quê? Livros quê? De sabedoria ou sapienciais. Onde, uma vez mais lembramos, a sabedoria é elogiada. Recorda aquilo que nós dissemos. Mais do que um conceito, mais do que o desejo de uma faculdade especial, como por exemplo os gregos tinham em relação à sofia, à sabedoria. Quando tu lês o Velho Testamento, mais do que uma ideia, a sabedoria desejada com um amor físico, como por uma senhora. Não é? Por isso mesmo, o desejo por sabedoria ao longo de todo o Velho Testamento, disse ontem, é quase erótico, no sentido de um desejo real por sabedoria. É por isso mesmo que o livro de Jó, em todas as suas dificuldades, pensa nisto, o livro de Jó, em todas as dificuldades, faz parte dos livros de sabedoria, o que acaba por ser logo um anúncio interessante para nós. Jó, como exemplo de sabedoria, passa pelas circunstâncias mais difíceis. Quando nós pensamos naquilo que Jó atravessou, quase que temos vontade de dizer: ó Senhor, eu não me importo se não precisar de ser tão sábio como Jó. Desde que eu tenho uma vida diferente, eu não me importo. Porquê? Porque a sabedoria, como nós vemos, quando ela acontece na vida de alguém, acarreta sofrimento. Cá estamos nós. Tiago está a falar connosco e como ele está a deixar
conselhos últimos de sabedoria, da presença da palavra de Deus, para distinguirmos uma coisa da outra, ele evoca o exemplo de Jó. Porquê? Porque como tu vês no verso 10, Jó também corresponde ao tal modelo de sofrimento e paciência dos profetas. Jó também corresponde, no verso 11, à felicidade dos que perseveraram firmes. E é curioso, porque quando nós hoje pensamos em Jó, muitas vezes até o povo não crente usa a expressão paciência de Jó. E sabem, talvez o povo não saiba, mas essa expressão paciência de Jó é precisamente uma herança daquilo que Tiago está aqui a dizer. É uma expressão bíblica que vem desta carta de Tiago. Quero, por isso, hoje, sublinhar alguns aspectos desta paciência de Jó. Por isso vos disse, não vamos ter oportunidade de nos dedicar a muitos outros assuntos que estes recados finais da carta de Tiago abordam, mas gostaria de falar em algumas das características da paciência de Jó. Aqui há uns anos, nós, lá na Lapa, estudámos o livro de Jó. E foi um estudo fascinante. Não é um estudo fácil. Como tu sabes, nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó está concentrada a ação fundamental. E depois vem uma parte imensa em poema, em poesia, que é o encontro de Jó com os seus amigos e a discussão entre eles. E a ação parece que se suspende naquela grande conversa que não é um texto na Bíblia fácil de ser compreendido. Até ao final, quando Deus aparece e as coisas se precipitam. O livro de Jó, de facto, não é um livro fácil, mas é um livro fascinante. E há algumas coisas nós podemos e devemos captar acerca da paciência de Jó. Eu quero falar de 3 características da paciência de Jó que devem ser características para ti, hoje, no dia 2 de julho de 2023. Primeira característica, nós só sabemos esperar por Jesus com uma paciência adequada, como a de Jó. Então não se esqueçam, Tiago está a terminar a sua carta e ele traz Jó para o assunto, elogia a paciência de Jó, o que significa que tu, para saber esperar por Jesus, precisas de ter um modelo de paciência. Jó serve desse modelo e tu, para saber esperar bem por Jesus, precisas de uma paciência adequada como a de Jó. Uma paciência adequada é aquela que encaixa nas condições externas. Repara na analogia que é usada no verso 7. Regressa aí ao teu verso 7. Qual é a figura que tu aí tens? Tu tens a figura de um agricultor que se submete às condições atmosféricas para recolher da terra o seu fruto através do trabalho da chuva. Sabem, uma das coisas que mais torna a nossa paciência pequena hoje, não tenham dúvidas disto, não são só os pregadores que vos vão dizer isso, até os sociólogos vos dirão alguma coisa parecida. Uma das coisas que torna hoje a nossa paciência tão curta é que nós nunca vivemos num momento em que a história do mundo tivesse proporcionalmente tão poucos agricultores. Hoje, com toda a revolução tecnológica, o número de lavradores, o número de agricultores é bem mais pequeno do que no passado foi. O que significa, por exemplo, vamos fazer aqui uma sondagem, okay? Uma sondagem aqui, com este grupo fantástico de pessoas que nós somos. Levantem as mãos aqueles que já tiveram uma experiência de cultivar a terra. Ainda são alguns que cultivaram a terra, ok? Já tiveram? Obrigado. Concordariam, são uma minoria. O ponto é este. A pessoa que cultiva a terra sabe que o seu trabalho é necessário, mas sabe que não é o seu trabalho que determina o resultado final da colheita.
Basta que as condições atmosféricas sejam más, que uma colheita, por muito investimento de trabalho que tenha tido, ela pode ser arruinada. O que é que isto quer dizer na prática? Uma pessoa que lavra a terra está muito mais disposta a reconhecer que, apesar de todo o seu esforço, o resultado pode ser contrário. O que é que acontece contigo? E o que é que acontece comigo quando não temos experiência nenhuma de lavrar a terra? Nós, de certa maneira, estamos mais prontos para acreditar que quando fazemos uma coisa, o resultado final tem de ser o reflexo do esforço que nós colocamos na coisa que fizemos. O lavrador, nesse sentido, sabe aquilo que tu e eu não sabemos. Ele sabe que por muito empenho que tu possas colocar em alguma coisa, as condições atmosféricas determinam muito mais do que apenas o nosso esforço. E nesse sentido, dizia uma escritora, Simone Weil, dizia ela que nunca tinha encontrado um lavrador ateu. Ela nunca tinha encontrado um lavrador ateu. Porquê? Porque os lavradores, os agricultores, estavam mais dispostos para acreditar que, independentemente do seu esforço, as coisas poderiam acontecer de outro modo. Eu não te estou a dizer que todos os agricultores são necessariamente calvinistas, ok? Mas o que eu te estou a dizer é que aqueles que não são agricultores têm mais dificuldade em acreditar na soberania de alguém que não somos nós diante das nossas próprias expectativas em relação ao nosso trabalho. É por isso que nós somos tão pouco pacientes. Porque vivemos numa época em que fazemos alguma coisa e esperamos o resultado imediato da coisa que fizemos de seguida. O que é que Jó nos ensina, também auxiliados aqui pela imagem do lavrador? Meu querido, a tua paciência precisa de ser adequada e essa adequação é tu teres a noção que há condições externas além de ti. Não és tu que determinas o resultado da tua obra, porque há muita coisa que vai além de ti. Por isso, quando tu és paciente, de acordo com o exemplo de Jó, tu precisas de ter uma paciência adequada às tuas circunstâncias. Como é que nós vemos isto a acontecer no próprio exemplo de Jó? Os amigos de Jó chegaram e aconselharam-no erradamente. Porquê? Porque quiseram aplicar o sofrimento de Jó a um contexto de culpa que Jó não tinha. Os amigos de Jó, muito bem intencionados, e por vezes nós esquecemos que de facto eles trouxeram uma boa intenção, uma boa preocupação de querer consolar Jó, mas os amigos de Jó não foram adequados ao contexto de Jó. E por isso mesmo, Jó rejeitou ser culpado a partir de um contexto de culpa que não tinha. E voltamos à relação íntima que precisa de existir entre discernimento e paciência. Jó, de facto, não sabia porque sofria. Mas Jó sabia que não tinha o pecado que o acusavam de ter como explicação do seu sofrimento. Uma paciência adequada não sabe tudo, mas sabe o seu contexto. Daí que uma coisa que eu gostaria que tu pudesses refletir nesta manhã, ao ser chamado a saber esperar por Jesus, segundo o exemplo de Jó, é teres uma paciência adequada. Tu não podes viver a tua vida com o contexto da pessoa ao teu lado. Tu vais ter de viver a tua vida no teu contexto. A tua paciência não pode ser uma cópia da paciência do outro. Muitas vezes é isso que nos atrapalha na nossa vida cristã. Nós estamos a tentar exercer uma paciência com base num contexto que não é nosso. E tu precisas de pedir a Deus a tal sabedoria, o tal conselho primeiro, logo na carta de Tiago, pede a Deus sabedoria para compreenderes o teu contexto, para guiado pela palavra de Deus saberes distinguir o contexto do outro do teu e a partir do teu contexto pedires a sabedoria que precisas, a paciência que tu precisas. Nenhuma paciência é igual. Todas as paciências são diferentes. Porque este Tiago precisa da paciência para as circunstâncias deste Tiago.
tu precisas de paciência para as tuas circunstâncias. Uma vez mais, precisas da sabedoria, precisas do discernimento, que é sendo guiado pela palavra de Deus, saberes distinguir o teu contexto do contexto da pessoa ao teu lado. Não são as mesmas paciências. Tu precisas de uma paciência, por isso, adequada. Isso não significa, lembra-te, minha irmã, meu irmão, não significa que tu vais compreender tudo o que acontece contigo, porque Jó não estava a compreender o que estava a acontecer com ele, mas ele rejeitou ser avaliado a partir de um contexto de culpa que não era o dele. Paciência adequada. Segundo aspecto, só sabemos esperar por Jesus com uma paciência ativa, como a de Jó, que não é uma resignação. Então, se a tua espera por Jesus, em primeiro lugar, precisa de ser adequada, a tua paciência esperando por Jesus precisa de ser adequada. Em segundo lugar, a tua paciência esperando por Jesus precisa de ser ativa. E a tua paciência ser ativa não é ser uma resignação. A paciência de Jó não foi um desapego. Não foi uma espécie de indiferença intelectual do mundo, mais típica dos filósofos daquela época. Tiago, quando fala na paciência de Jó, não está interessado em que nós cristãos ganhemos uma espécie de casca dura contra os acontecimentos. Nós, como cristãos, não somos chamados a ser indiferentes às coisas que nos acontecem. Tiago não está a prescrever uma indiferença à realidade ou uma anestesia que passe por superioridade moral. O cristão não é uma pessoa chamada a reagir diante das coisas difíceis que lhe acontecem com anestesia, como se dissesse, eu tenho Deus, sou indiferente a qualquer coisa. Não é isso que está em causa na paciência que é necessária a quem está à espera de Jesus. Quem está à espera de Jesus precisa de uma paciência que não é seres indiferente àquilo que acontece. Não é seres resignado, não é seres conformado, não é seres fatalista. Jó não foi resignado, Jó não foi conformado, Jó não foi fatalista. A paciência de Jó não foi estoica. Campbell Morgan, no seu livro Respostas de Jesus a Jó, escreveu que Jó não mostrou paciência no sentido de resignação. Pelo contrário, em algumas ocasiões Jó mostra-se furioso com os amigos, usa linguagem imprecatória e, no entanto, perseverou. A paciência ativa não é uma desistência, pelo contrário. E por isso, uma vez mais, tu precisas de pedir a Deus por discernimento, para saberes distinguir aquilo que é paciência daquilo que é resignação. Tu precisas de pedir a Deus por discernimento para que a tua paciência não seja uma desistência. E muitas vezes há desistências que estão a passar por paciência, mas não são a mesma coisa. E tu só saberás distinguir a paciência da desistência guiado pela palavra de Deus. Precisas da palavra de Deus para distinguir uma coisa da outra. Então, como Jó, nós precisamos de esperar por Jesus por paciência, com uma paciência adequada, com uma paciência ativa e, por fim, com uma paciência ampliada. Só sabemos esperar por Jesus com uma paciência ampliada como a de Jó. Porquê? Porque uma paciência ampliada termina num lugar maior do que aquele onde começou. Uma paciência ampliada termina num lugar maior do que aquele onde começou. Ainda que contra todas as expectativas, Jó, através do seu sofrimento, teve mais de Deus do que tinha no início. Essa é uma das lições discretas, mas presentes quando nós lemos o livro de Jó. A nossa tendência quando lemos o livro de Jó é focarmos-nos nas coisas boas que estavam a acontecer com ele e, impressionados pela perda dessas bênçãos, pensarmos no Jó que perde. Uau! Jó,
o livro da pessoa que perde. Mas se tu leres com atenção o livro de Jó, tu vais compreender, sim, Jó é o livro da pessoa que perde, mas Jó é o livro da pessoa que ganha. Porque em Jó 42:5, o Jó, a personagem fundamental do livro, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Já pensaste nisto? O que a Bíblia nos está a contar na história de Jó é que sim, Jó perdeu, mas Jó ganhou. Porque ele no final viu Deus e antes ele só ouvia Deus. Portanto, pensa nisto. A Bíblia está a dar-nos uma palavra de esperança imensa para o sofrimento. Não fiques concentrado apenas na perda de Jó. Concentra-te no lucro de Jó. Claro que nenhum de nós quer tirar a senha para ficar na fila de ver Deus através do sofrimento. Se eu vos perguntasse, olha, o que é que queres? Ver Deus através de uma experiência de sofrimento ou ficares com aquilo que já tens visto de Deus não sofrendo? Diz a verdade, o que é que tu achas que preferias? Provavelmente alguns de nós, eu faço parte dessa lista, desejariam, ok, eu fico para ver Deus mais tarde. Fica para a ressurreição final. E assim eu sofro menos. Porque a nossa tendência é essa. Diante do sofrimento, nós preferimos evitar o sofrimento. Mas a verdade é que o livro de Jó chama-nos a uma paciência ampliada, precisamente porque Jó, apesar da perda, foi alguém que ganhou. E pensa nisto, porque já vamos terminar, mas este aspecto de ver Deus é fundamental. Jó viu aquilo que antes ouvia. Ok? Jó viu aquilo que antes ouvia. A paciência de Jó deu-lhe a Jó mais ciência de Jó. A paciência de Jó deu a Jó mais ciência de Jó, porque ele passou a conhecer Deus melhor. Ele passou a ter uma ciência de Deus superior. E neste sentido, topa a sugestão do texto. O que o texto bíblico com a história de Jó quer sugerir a ti é que a paciência é a verdadeira ciência. A paciência é a verdadeira ciência. Olha lá a esperteza, Tiago. A perseverança é o verdadeiro conhecimento. Nós pensamos em inteligência, sobretudo, em acumular informação, acumular conhecimento, ciência. Vemos como uma possibilidade de armazenar os nossos celeiros das coisas que sabemos. E quando alguém nos dá uma oportunidade de mostrar aquilo que sabemos, nós mostramos a riqueza dos nossos celeiros. Mas o que Tiago está a dizer é que o verdadeiro conhecimento não é acumulação de informação. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria vê-se na maneira como nós perseveramos. A verdadeira ciência é paciência. E eu quero que tu penses ainda nisto. Talvez a paciência leve à ciência, como geralmente a ciência não leva à paciência. Concordarás comigo? Tu has de conhecer gente cheia de ciência, cheia de conhecimento. São eles, por todo o conhecimento que têm, um exemplo de paciência? Provavelmente não. Eu até acho, na minha experiência, que quanto mais conhecimento nós adquirimos, quanto mais informação nós acumulamos, mais impacientes nos tornamos. Tu já viste, por exemplo, uma tragédia que hoje acontece connosco? Estamos a ter uma conversa sobre algum assunto e alguém tem uma dúvida. Um filme que se está a falar, e nós pensamos na pessoa que realizou o filme ou no ator do filme, mas não nos lembramos da pessoa. E já pensaste que uma das tragédias que está a acontecer é que nós já não sabemos conviver com uma dúvida. Porquê? Porque na conversa alguém imediatamente vai à internet verificar, não é? Então já não há a possibilidade de nós vivermos sem termos de esclarecer imediatamente a dúvida que temos.
Isso torna as nossas conversas, por um lado, muito mais rigorosas no que diz respeito à ciência, mas muito mais impacientes. Para mim, quando eu não me lembro de um ator ou de um escritor, é muito difícil eu não ir ao Google verificar. O que significa que toda esta ciência que nós estamos a acumular, de um modo geral, nos leva à impaciência. Mas o que Tiago está a dizer é o contrário. A paciência é uma ciência melhor do que a acumulação de informação. E tu aprendes isso com Jó. Por isso mesmo, a paciência de Jó é aconselhada, porque ela participa no processo de haver mais presença de Deus no fim do que havia no princípio. No princípio, a história de Jó era boa, mas no final, depois de todo aquele sofrimento, a história de Jó foi ainda melhor. A ciência geralmente não leva à paciência, mas a paciência leva à verdadeira ciência. Tu terminas com mais presença de Deus do que aquela que tinhas no início. Quero aproximar-me do final. A paciência de Jó não é algo que na Bíblia se estabelece pela negativa. Pelo contrário, é um sinal de adequação, é um sinal de ação, é um sinal de ampliação. O ponto para Tiago não é o tanto que Jó aguentou, apesar de Jó ter aguentado de facto muito. O ponto para Tiago é aquilo que foi aumentado a Jó. Por isso é que ele está a encorajar-nos, aos seus leitores, que somos nós hoje. Não é, olha, aguenta, tem paciência. Eu não sei se no Brasil a expressão é usada assim, mas em Portugal nós muitas vezes dizemos uns aos outros, olha, tem paciência. E a tendência é acharmos, olha, paciência é aquilo que acontece quando tu não podes fazer mais nada. Mas não é essa a maneira como a paciência está aqui a ser aconselhada para nós cristãos. A paciência não é um aguenta. A paciência é uma certeza de que, podendo tu agora sofrer, tu estás a participar num processo de aumento de Deus na tua vida. Paciência não é aguentar. Paciência é Deus aumentar na nossa vida. É isso que está aqui a ser dito. Precisamos, por isso, de paciência, porque a paciência adequa-se ao futuro, como a ausência de paciência não se adequa. Porque é importante tu seres paciente esperando por Jesus. Porque quando tu és paciente, tu estás mais adequado aos últimos acontecimentos, os da parousia, os do regresso do nosso Senhor. Não ser paciente é exigir ter tudo já. É, de certa maneira, quando nós somos impacientes, Deus, tens de vir já. Tens de vir já. Tudo o que de bom eu vou ter tem de acontecer já. Concordarias comigo que geralmente uma pessoa que se comporta debaixo da ideia que tem de ter o melhor já, não é propriamente uma pessoa que tu descreverias como crescida, como madura. Para aqueles que são pais de filhos, vocês sabem que uma das coisas mais importantes que podem ensinar a um filho é ele saber esperar. Se o vosso filho for convencido através da vossa educação que tudo aquilo que ele quer tem de acontecer no momento, vocês estão a educar um pequeno monstro. De certeza que tu já conviveste, não é com os teus filhos, para aqueles que são pais, são sempre os filhos dos outros, naturalmente, mas tu de certeza já conviveste com pequenos demónios, que geralmente são os filhos dos outros, que ao invés de lerem o livro de Jó, estão a ler outro livro qualquer e que não conseguem suportar essas crianças que são bonitas, mas tu vês por trás dos olhos azuis deles, está assim um olho de serpente mesmo. São criaturas infernais e... Papá, eu quero, mamãe, eu quero. E o papai e a mamãe já servem, coitados, eles já estão no inferno sem se perceber, porque eles já servem aquele demóniozinho, fazendo-lhe todas as vontades. Essas crianças são a ilustração perfeita do contrário daquilo que Tiago está a pregar para nós. Elas não conseguem aceitar a ideia de que o melhor tem de ser esperado. E reconhece,
Eu e tu somos muitas vezes como estas crianças quando não somos pacientes. É verdade que nós já temos Jesus hoje, através do Espírito Santo. Mas também é verdade que teremos ainda mais de Jesus quando um dia Ele regressar e o virmos rosto a rosto. Pensa nisto. Pessoas impacientes não entendem a qualidade de ver Jesus rosto a rosto. Eu não só quero entender a qualidade de ter Jesus rosto a rosto, como eu quero ter Jesus rosto a rosto. Não é apenas uma questão de compreender a diferença entre uma coisa e outra, é querer ter. Por isso mesmo, eu não tenho outra opção senão a paciência. A paciência é uma escola exigente, mas que me faz educar e cultivar a qualidade que um dia será a presença de Jesus rosto a rosto comigo. A pessoa impaciente não percebe a diferença entre ter Jesus através do Espírito, que já é o melhor que nós podemos ter nesta vida, mas a qualidade ainda superior no dia em que tu vires Jesus rosto a rosto. Por isso mesmo não é possível nós sermos bons cristãos, esperarmos por Jesus sem este desafio da perseverança, da paciência. Por isso deixa-me terminar dizendo, abre os olhos para a maravilha que a paciência é, porque a paciência é o que te garante que se aquilo que tu já tens em Jesus hoje é bom, aquilo que tu vais ter em Jesus quando o vires rosto a rosto ainda é melhor. Vamos orar? Querido Deus, tu conheces o nosso coração melhor do que nós próprios conhecemos e tu sabes a nossa impaciência, Senhor. No meu caso em particular, sabes a luta por ser paciente, ó Senhor, e tu sabes no coração de cada um tão difícil que é para nós esperar, tão difícil que é para nós suportar coisas que preferíamos não viver. Ó Senhor, obrigado porque a tua palavra não foi adulterada para que hoje pudesse ser lida diante de nós e o teu Espírito nos guiasse até ela. Senhor, dá-nos paciência. Ajuda-nos a saber distinguir a paciência do fatalismo, da resignação. Dá-nos uma paciência que se adequa. Dá-nos uma paciência, Senhor, que é ativa. Mas, sobretudo, dá-nos uma paciência que nos mostra que Tu estás a ampliar a nossa vida. Ó Senhor, dá-nos essa certeza, essa garantia que em tudo aquilo que possamos sofrer, nós vamos a caminho de um lugar muito melhor. Ó Senhor, e esta é a última coisa que te pedimos nesta hora, que o nosso testemunho, sobretudo diante daqueles que ainda não creem em Ti, ó Senhor, não seja um testemunho de condenação dos outros, mas de alegria em Jesus de uma maneira tal que a palavra de Deus na nossa boca possa ser desejada por toda a gente. Nós vamos sair daqui, vamos dispersar por cidades, lugares diferentes do Brasil e há tanta gente à nossa volta que não te conhece ainda. Ó Senhor, que a nossa atitude de paciência não seja vista como uma perda, como uma derrota para os outros, mas que possa mexer na consciência deles com uma alegria, uma convicção de que nós veremos o Teu Filho rosto a rosto e que nessa esperança, ó Senhor, portas se possam abrir para partilharmos a palavra do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela Tua presença connosco em todos os momentos. Nós agradecemos isto em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!